Pessoal, a paz do Senhor, mais uma vez, amém. Estamos aqui para transmitirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje eu gostaria de falar uma palavra para os pais, sim, para você que é macho, para você que é homem, para você que é pai e para você que ainda vai ser pai, não tem filho ainda, essa palavra é para você mesmo. Eu gostaria de falar sobre algumas características de um pai fora do normal, de um pai incomum, de um pai que faz a diferença na sua família. É sobre esta palavra que Deus colocou no meu coração que eu queria transmitir para a tua vida nesta noite, nesta madrugada, independentemente da hora que você vai ouvir esta palavra. Quem sabe você vive conflitos interpessoais, familiares, e esta palavra vem na hora certa para você. Olha só, a primeira característica de um pai fora do comum, de um pai fora do normal, é que ele constrói boas memórias na vida dos seus filhos. Vou repetir. A primeira característica de um pai fora do normal é que ele constrói boas memórias na vida das crianças, na vida dos seus filhos. Olha só o que a Bíblia diz. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fosse que ele pendurasse uma pedra de mor de azé no pescoço e se submergesse na profundeza do mar. Mateus 18, versículo de número 6. Jesus falando acerca das crianças, para não trazer escândalos aos pequenininhos. Jesus disse que se causasse escândalo a uma criança, a um pequenininho, Jesus disse que melhor que fosse lançado no mar. A Bíblia diz que criança é algo puro, criança é algo perfeito, embora já nasça em pecado. Mas a Bíblia diz que certa vez Jesus trouxe o ensinamento sobre as crianças que queriam chegar até ele, e o discípulo não queria deixar. Jesus disse: não impeça que as crianças cheguem até mim. Não impeça que os pequenininhos cheguem até mim. Outra vez os discípulos estavam brigando entre si. Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: olha, aquele que não se tornar como uma criança dessa aqui não pode entrar no reino dos céus. Não que nós devamos retroceder no tempo, entrar na máquina do tempo e voltar alguns anos atrás e se tornar uma criança. Jesus estava falando acerca da inocência da criança, acerca da imaturidade de uma criança. Quão bonito, quão lindo é uma criança. Devemos criar boas memórias na vida dos nossos filhos para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o filho sábio, alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo de número 1. A pergunta é: quais são as boas memórias que você tem causado na vida dos seus filhos? Quais são as boas memórias? Você tem sido um bom pai para os seus filhos? Na realidade, muitas vezes, ser um bom pai não é levar, muitas vezes, num lugar chique, dar muitos presentes caríssimos. Não. Muitas vezes o que a criança quer é tempo, é amor, é carinho, é afeto, é a sua presença. A criança sente isso. A primeira característica: crie boas memórias, coisas simples, humildes, para fazer o seu filho feliz e o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Segunda característica de um pai fora do comum. A segunda característica de um pai fora do normal que nós devemos ser é que o pai sabe que a semente do tempo faz crescer a colheita da confiança. Sim, olha o que a Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que se deve andar, e quando vier a envelhecer, não se desviará dele. 22:6 de Provérbios. A Bíblia diz que nós devemos instruir as nossas crianças no caminho. Não é instruir o caminho. Existe um ditado muitas vezes que os pais dizem: olha,
Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é erradíssimo. A Bíblia manda a gente ensinar no caminho, né? É no caminho. Uma coisa é você dizer, olha, deve-se andar por aqui. E outra coisa é você andar com ele no caminho certo. É o filho ver o pai no caminho certo. Ensinamos mais pelos nossos exemplos do que por nossas palavras. Uma certa vez um pregador estava pregando a palavra de Deus e uma pessoa chegou no meio do público e disse: o que esse homem está falando? O seu exemplo, eu não consigo ouvir o que ele está falando, porque o seu exemplo já soa mais alto do que as suas palavras. Que coisa linda é o exemplo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Seja exemplo na vida do seu filho, instrui no tempo certo. Deus vai fazer brotar, Deus vai fazer das seus filhos uma bênção para a glória do Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos nos cansarmos de fazer o bem, porque ao seu tempo vamos ceifar se não houver desfalecido, lá em Gálatas 6, versículo número 9. Planta na vida do teu filho, ora, consagra com ele, ora por ele, mostra exemplo, lê as escrituras com ele, e Deus vai fazer dele uma bênção para a glória de Deus. Terceira característica de um pai fora do comum, de um pai fora do normal, é que ele está disposto a enfrentar qualquer problema que surja na sua casa. O confronto é uma tentativa de preservar o relacionamento. A Bíblia diz: se possível for, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Então, um bom pai, ele está disposto a enfrentar qualquer problema, situação, para apaziguar as tempestades que se levantam na vida dos filhos, na vida da família. Está ali como um sacerdote do lar, está ali como um grande homem de Deus para orar, para interceder, para trazer paz no ambiente e o nome do Senhor ser glorificado. Então seja essa pessoa em nome de Jesus. A Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Eu amo esse versículo. Mas os beijos do que aborrece são enganosos. Repreender quando possível for, sim, repreender sim. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. É falar a verdade em amor. É mostrar o caminho que nós já erramos muitas vezes e não queremos que eles passem pelo mesmo caminho. Não tenha medo de instruir o teu filho, não. A Bíblia diz que nós devemos instruir a criança, sim. A Bíblia diz que o homem deve governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Coisa linda, né? É quando o homem, tem o governo, o domínio do seu lar, da sua família, com seus filhos em sujeição, com seus filhos bem educados, com seus filhos que ele respeite, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o que for possível para apaziguar, a sua família, o seu lar, a sua casa, e você será um pai fora do comum. Olha só, em quarto lugar, o pai fora do comum, ele está sempre disposto a ouvir e a manifestar o seu verdadeiro sentimento. Pai não é só aquele homem durão. Existe aquele ditado que diz: o homem que homem não chora. Não. Esteja disposto a mostrar amor. Quando errar com seus filhos, diga: olha, meu filho, senta aqui. Eu errei com você, me perdoa. Eu também sou um ser humano. Isso é bíblico. A Bíblia diz aqui em Efésios: e vós, pais, não provoques a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Olha só, não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Quantos pais provocam a ira dos filhos? Tenha calma. Muitas vezes os jovens estão traçando momentos que nós também já traçamos um dia.
Você esqueceu também que você já foi jovem, já foi adolescente, já foi criança, já deu trabalho aos seus pais. Lembre-se disso. Tenha paciência com eles. Não provoque a ira deles, a Bíblia diz, mas criai-vos na doutrina, no ensinamento, ademostrando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa interessante, quinto lugar, o pai fora do normal, um pai fora do comum, um pai que faz a diferença. Ele intercede de forma específica pelos seus filhos. Jó orava pelos seus filhos, fazia sacrifícios contínuos pelos seus filhos, porque podia ser que ele estivesse pecando contra Deus. A Bíblia diz que Samuel também orava pelos seus filhos, pela sua família, por Israel. Olha o que a Bíblia diz: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinei o caminho bom e direito. Lê esse versículo depois, 1 Samuel 12, 23, que coisa linda. Samuel dizendo, longe de mim de pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Olha só, que exemplo. A Bíblia diz, ademoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo façam deprecações. Antes de tudo ore. Antes de as coisas acontecerem, interceda. Clame ao sangue de Jesus. E Deus vai fazer maravilhas. Seja um intercessor dentro da tua família, dentro do teu lar. Faça a diferença para a glória de Deus. E a sexta característica de um pai fora do comum, de um pai fora do normal, é que ele consistentemente traz sua família para a presença de Deus. Para onde você tem levado a sua família, pai? Você tem levado a sua família para os bares? Você tem levado a sua família para lugares que não agradam a Deus? O que é que tu tem dado para os teus filhos? O que é que você tem oferecido para os teus filhos? Para com isso. O pai fora do comum leva a família à presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Aos Hebreus 10:25. Não devemos deixar a congregação dos santos, como é costume de alguns. A Bíblia diz, devemos levar nossa família para a casa do Senhor. O que foi que o salmista Davi disse lá no Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. As pessoas têm se alegrado muitas vezes de ir para um circo. Tem muitas pessoas que só se alegram quando vão numa praia. Tem muitas pessoas que só se alegram quando vão no shopping, no cinema, quando vão num restaurante. Mas o salmista se alegrava de estar na casa do Senhor. Alegrei-me. Quando me disseram, veja que ele não estava nem no culto ainda. Quando fizeram o convite para ele, disseram, vamos à casa do Senhor, ele já se alegrou. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Salmo 127. A Bíblia diz, como as flechas na mão de um valente, assim são os nossos filhos da mocidade. Que versículo lindo. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Medita nessa palavra. Medita nesta reflexão. Seja um pai fora do comum. Faça a diferença na vida dos teus filhos. Crie memórias na mente deles. Faça coisas simples, mas que seja um pai presente. Não se preocupa só em dar presente, não. Seja presente.
Ore pelos teus filhos, interceda, leva ele para a presença de Deus. Faça culto domésticos. Ore na hora da refeição. Leve para a igreja. Para a glória de Deus. Guarda esta palavra. Passa para outras pessoas em nome de Jesus. Eu oro pela tua família, eu intercedo pela tua família. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com outras pessoas. Tem um nome aqui embaixo, subscrever-se de vermelho. Subscreve no canal aí. Mas primeiro que tudo, seja abençoado com essa palavra. Em nome de Jesus. Que a tua família seja abençoada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe com a paz de Cristo.